Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da Assembleia de Deus no YouTube, AD Mossoró Oficial. Quero aqui aproveitar esta oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, todos os superintendentes que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese. Estamos estudando ao longo deste primeiro trimestre do ano de 2023 lições bíblicas baseadas no tema geral sobre avivamento. Nós já temos estudado 7 lições ao longo deste trimestre e hoje vamos estudar a lição de número 8, lição que tem como título o avivamento espiritual no mundo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Ezequiel capítulo 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E a verdade prática declara assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A lição de hoje, a leitura bíblica em classe, está baseada em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 a 10 e em Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 a 5 e o versículo 9. Então, a lição de hoje tem 3 tópicos e, consequentemente, 3 objetivos. O primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Inicialmente, é necessário que a gente explique bem direitinho a respeito dessas passagens aqui do livro do profeta Ezequiel e o que este livro, que estas passagens bíblicas têm a ver com o assunto da lição de hoje, que é sobre o avivamento espiritual no mundo. Porque no trimestre passado nós estudamos o livro do profeta Ezequiel e vimos que esses 2 textos bíblicos, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 47, eles se referem à restauração nacional e espiritual de Israel. Então, o povo de Israel, por causa do seu pecado, tinha sido levado cativo para a Babilônia. A cidade de Jerusalém e o templo em Jerusalém tinham sido destruídos e o povo estava arrasado. Perderam a esperança e achavam que estavam acabados como nação, como povo, e que todas aquelas promessas que Deus tinha feito aos patriarcas, a Davi, etc., não iam mais se cumprir. Então, o povo de Israel estava se sentindo como que só a caveira, por assim dizer, com mortos, se sentindo secos, com ossos, como que ossos secos. Por isso que Deus leva Ezequiel para um lugar em visões, leva Ezequiel para um lugar, para um vale de ossos secos, e ali Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a viver? Eram ossadas humanas, e a Bíblia diz que esses ossos eram sequíssimos, muito secos. E aí Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então, era assim como o povo se sentia, que estavam acabados, estavam arrasados e não tinha mais jeito. Mas Deus levou o profeta Ezequiel para aquela visão do vale de ossos secos, que representa aquele vale de ossos secos, representa
a nação de Israel, que estava arrasada, tanto do ponto de vista político, civil, como povo, como nação, e também arrasada do ponto de vista espiritual. Mas, na visão do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 de Ezequiel, a gente vê que Deus restaura Israel. É uma restauração aos poucos, é uma restauração progressiva, onde primeiramente Israel é restaurado nacionalmente, como nação, como povo, como etnia, como país organizado no seu território. E isso a gente já viu se cumprir quando da fundação do Estado de Israel em 1948. Então se cumpriu aí essa parte desta profecia, a restauração nacional. Porém, ainda tem uma restauração espiritual de Israel que só vai acontecer depois da volta de Jesus. Quando Jesus vier em poder e glória no final da batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, quando Jesus vier para estabelecer o seu reino aqui na terra, então Deus vai enviar o seu Espírito sobre o remanescente de Israel que estará sobrevivendo no final da grande tribulação. Deus vai enviar sobre o povo de Israel um espírito de graça e de súplicas. O povo de Israel vai clamar a Deus e ali vai haver aquela conversão nacional e coletiva de Israel e vai haver a restauração espiritual de Israel. E assim, Israel entra no milênio, Jesus como Messias vai reinar durante o milênio e se cumprirá no milênio o que está escrito em Ezequiel capítulo 47, porque é dito aqui no tópico 1 da nossa lição, tanto fala da visão do vale de ossos secos, como também da visão do rio das águas purificadoras, que acontecerá no milênio. Então vai haver um templo no milênio, lá em Israel, e vai sair esse rio que vai nascer do templo e vai, por onde passar, vai irrigar as terras às suas margens, vai levar vida, vai levar muita produção agrícola, muita produção de pescados e vai até ao Mar Morto, levando água doce, levando vida, e assim toda essa visão que Ezequiel teve e profetizou representa a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós já temos visto ao longo da história que parte dessa profecia já tem se cumprido, a parte no que diz respeito à restauração nacional de Israel. Em 1948 foi declarada a independência de Israel. Israel se estabeleceu como nação soberana e independente na terra de Canaã. Eles se reorganizaram na sua própria terra, com a sua língua, o hebraico, e tem prosperado até aqui durante todo esse tempo, essas décadas de história, e temos visto a prosperidade de Israel como nação. Porém, do ponto de vista espiritual, Israel ainda precisa experimentar uma restauração espiritual. Esta só vai acontecer após a vinda de Jesus, quando Israel reconhecerá Jesus como Messias. Mas o que isso tem a ver com o avivamento da igreja? O que isso tem a ver conosco? Que aplicação nós podemos fazer disso? A aplicação é de que, assim como Deus vai restaurar Israel, assim como Deus restaurou a Israel do ponto de vista político, civil, a restauração nacional aconteceu, e assim como Deus operará a restauração espiritual de Israel, o mesmo Deus de Israel também é o mesmo Deus da igreja, também é um Deus, é o Deus que pode também restaurar o seu povo. Qualquer igreja em qualquer lugar da terra que esteja passando por problemas de frieza espiritual, de mornidão espiritual, ou que já tenha morrido, ou que já esteja prestes a morrer espiritualmente, porque infelizmente muitas igrejas
estão moribundas espiritualmente, estão doentes espiritualmente, algumas estão na enfermaria, outras na UTI, outras estão só vegetando, mas precisam todas elas de um agir de Deus, de uma ação do Espírito Santo para restaurar, para avivar, para reavivar, para trazer vida novamente e assim ter a vitalidade espiritual característica da Igreja do Senhor. Vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 8, lição que tem como título o avivamento espiritual no mundo. Estávamos falando no bloco anterior a respeito das profecias de Ezequiel, onde ele fala da visão do vale de ossos secos, como também do rio de águas purificadoras, que vai levando vida por onde passa. E essas duas profecias de Ezequiel falam da restauração nacional e espiritual de Israel. E nós cremos que, assim como Deus restaurou Israel como nação e vai restaurar ainda Israel do ponto de vista espiritual, Deus também pode e deseja restaurar toda e qualquer igreja, todo e qualquer povo de qualquer lugar, em termos de restaurar a vitalidade espiritual. O Espírito Santo é quem traz vida, o Espírito Santo é quem traz renovo, o Espírito Santo é quem traz restauração ao seu povo e à sua igreja. Alguns estudiosos dos movimentos reavivalistas, dos movimentos restauracionistas, alguns dizem que o movimento pentecostal que surgiu no início do século XX esse último avivamento mundial da Igreja do Senhor aqui na Terra, a chuva seródia, a chuva temporã foi no Pentecostes, e o avivamento pentecostal no início do século XX foi essa chuva seródia. Alguns, ainda dentro do movimento pentecostal, acreditam que antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja, Deus ainda vai mandar um grande avivamento espiritual para preparar a sua igreja para o avivamento. No entanto, alguns estudiosos pentecostais não acreditam que haverá esse grande reavivamento nos dias que antecedem a volta de Jesus, porque o arrebatamento da igreja é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, e as profecias bíblicas no Novo Testamento, as advertências de Jesus, mostram claramente que nos dias que antecederão a volta de Jesus, serão dias difíceis, trabalhosos, marcados pela apostasia, e Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e que a apostasia, o abandono da fé vai ser uma marca característica desses dias que antecedem a volta de Jesus. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? É o que diz a Bíblia. Então, muitos estudiosos pentecostais não acreditam que haverá esse grande avivamento mundial nas igrejas, em muitos países, antes de Jesus voltar. Que esse avivamento já aconteceu, que foi o avivamento pentecostal. No entanto, os estudiosos afirmam que o avivamento espiritual sempre esteve, está e sempre estará disponível para qualquer igreja, de qualquer lugar, para qualquer povo, de qualquer nação. Então, o fato é que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai encontrar aqui na terra cristãos avivados, cristãos mortos espiritualmente, então vai encontrar cristãos e igrejas cristãs com diferentes níveis de vitalidade espiritual. Inclusive, vai encontrar muitos cristãos mortos espiritualmente que não vão subir no arrebatamento.
Então, o cenário é esse, é que simultaneamente em todas as partes do mundo vamos encontrar igrejas avivadas e igrejas mortas, igrejas vivas e igrejas mornas. Então, nós, como igreja, precisamos buscar a Deus. Qualquer povo, em qualquer lugar que se reunir, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e orar e buscar ao Senhor, Deus vai mandar o avivamento, Deus vai abençoar. Então, eu particularmente penso nessa linha de que Deus não vai mais mandar esse grande avivamento mundial antes do arrebatamento da igreja. Esse grande avivamento mundial já aconteceu, esse avivamento pentecostal que ocorreu em várias partes do mundo e que hoje o avivamento está disponível para qualquer igreja, qualquer crente individualmente ou qualquer igreja coletivamente que queira buscar a presença de Deus. Então, o cristianismo dos tempos finais, dos últimos dias, será marcado por muita apostasia espiritual, por deserção da fé, abandono da fé, frieza espiritual, secularismo, hedonismo. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus, aqueles que permanecerem com vestes brancas e não se contaminaram com o mundo, eles permanecerão avivados e subirão no arrebatamento. Então sempre vai haver isso. Uma parte da igreja não estará preparada como aquelas virgens loucas e não vão entrar nas bodas do Cordeiro, mas a outra parte da igreja vai estar preparada como aquelas 5 virgens prudentes que subirão aos céus no arrebatamento e participarão das bodas do Cordeiro. Então, assim como Deus restaurou Israel nacionalmente e restaurará Israel espiritualmente depois da sua vinda, Deus também pode restaurar toda e qualquer igreja, todo e qualquer povo que buscar a Deus. O tópico 2 da nossa lição fala sobre grandes avivamentos no mundo. E eu gostaria de falar sobre esses grandes avivamentos no mundo, tomando como auxílio o livro Dicionário do Movimento Pentecostal, do pastor Isael de Araújo. Este livro é publicado pela CPAD. Ele traz aqui no verbete sobre avivamento algumas coisas interessantes e importantes, principalmente mostrando aqui, e gostaria de enfatizar 4 grandes despertamentos ou avivamentos mundiais que aconteceram após a Reforma Protestante. A gente sabe que o século XVIII e o século XIX foi uma época marcada fortemente pela modernidade, pelo iluminismo, o racionalismo excessivo, o cientificismo excessivo e uma ação muito antissobrenatural das pessoas. O liberalismo teológico invadiu muitos seminários e muitas igrejas e começou-se a perceber uma cristandade com atitudes muito antissobrenaturalistas, uma cristandade muito racionalista e sem viver aquela vitalidade espiritual. Muitas igrejas morrendo, o povo sem acreditar no sobrenatural de Deus, sem acreditar nos milagres da Bíblia, sem acreditar que Deus, do mesmo jeito que fazia milagres no passado, também poderia fazer milagres no presente. Então, uma igreja morta, muitas igrejas morrendo espiritualmente. Então, Deus levantou muitos homens e muitas pessoas para trazer avivamento sobre o seu povo. Queremos destacar aqui o primeiro grande despertamento na época de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, do século XVIII, George Whitefield e John Wesley, que são líderes que se destacaram nesse primeiro grande despertamento que ocorreu a partir de 1727 lá na América do Norte. Inclusive, John Wesley já começou
trabalho de avivamento lá na Inglaterra, no Reino Unido. Ele fazia parte da igreja anglicana, ele era um intelectual, mas que buscava Deus, tinha sede de Deus, tinha sede da presença de Deus e tinha sede de evangelizar, de buscar a presença de Deus, de buscar a experiência sobrenatural com Deus. Depois nós temos o segundo grande despertamento, que começou por volta do ano 1800 e com grande destaque aí para a figura do Charles Finney. Esse segundo despertamento resultou, tanto na América como na Europa, no surgimento das grandes sociedades bíblicas de missões, sociedades de missões, das escolas dominicais, reformas sociais, abolição do comércio de escravos, prisões reformadas e inúmeras instituições de benevolência abertos. Então foi um impacto muito grande na sociedade, nos Estados Unidos e na Europa, este segundo grande despertamento. Depois chama-nos a atenção também o terceiro grande despertamento, que começou já no final do século XIX, meados do século XIX, a partir de 1857, no Canadá, e se espalhou pelo mundo, principalmente na América e na Austrália. Mas nós vamos fazer o nosso segundo intervalo do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estávamos falando no bloco anterior a respeito de vários despertamentos, de vários avivamentos que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos. Falamos do grande despertamento, do primeiro grande despertamento, que tem figuras muito importantes como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Depois falamos sobre o segundo grande despertamento, sobre o avivalista Charles Finney e tanto impacto espiritual e social que causou em várias igrejas, em várias denominações protestantes. Depois veio o terceiro grande despertamento, a partir de 1857, com grande destaque aí para as figuras do Moody, William e Catherine Booth, que fundaram o Exército da Salvação, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, que é grande missionário que fez trabalho importante entre os chineses, e nesse período houve grande despertamento, grande avivamento em várias partes do mundo, e surgiram as conferências de Keswick, e essas conferências deram início ao movimento de santidade, um movimento de cristãos de tradição wesleyana. Esse movimento de santidade, o movimento Holiness, eles queriam uma busca do poder de Deus, da presença de Deus, viver em oração, cultivar uma vida piedosa, buscar a santidade. Então era um movimento de busca da presença de Deus. Nós vemos nesses despertamentos e nesses avivamentos da história que foram marcados por arrependimento de pecados, por santidade, por oração, por contrição, por busca da presença de Deus, busca do poder de Deus, união entre os crentes, busca sede de Deus. E isto é o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Esta sede, esta busca pela presença de Deus em oração, em meditação da palavra, em arrependimento de pecados. E no final do século XIX para início do século XXI, quando muitas igrejas e muitos cristãos em muitas partes do mundo estava muito influenciada pelo liberalismo teológico e por uma teologia muito antissobrenatural, Deus faz um grande movimento de reavivamento a partir dos crentes
do movimento de santidade, e aí surge o movimento pentecostal. O movimento pentecostal surge do final do século XIX para início do século XXI, e nós temos aí o destaque muito importante para o Charles Fox Parham. E esse Charles Fox Parham, ele é considerado o pai do movimento pentecostal moderno e foi o primeiro a articular a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial da glossolalia das línguas estranhas, conforme acontece e está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. E na sua escola bíblica, no Instituto Bethel, a escola bíblica Bethel, em Topeka, no Kansas, lá nos Estados Unidos, ele começou a ensinar isso aos seus alunos, e os seus alunos começaram a buscar o batismo no Espírito Santo, e uma das suas alunas pediu para que ele orasse por ela para receber o batismo no Espírito Santo, e ela recebeu o batismo no Espírito Santo em 1º de janeiro de 1901, com a evidência física da glossolalia. E a partir daí, outros alunos também da Escola Bíblica Bethel foram batizados no Espírito Santo. Com 2-3 dias depois, o próprio professor Charles Parham também foi batizado no Espírito Santo, e aí começou a se alastrar o avivamento nos Estados Unidos, em várias partes, em várias cidades, em vários estados. E aí surge uma figura de grande destaque do William Seymour, que era um afrodescendente, que era um pregador do movimento da santidade, e ele foi morar lá na Califórnia, em Los Angeles, e começou um trabalho ali na igreja, e ele foi influenciado pelas pregações de Charles Parham e também foi batizado no Espírito Santo, com a evidência física de falar em línguas, e o trabalho ali cresceu. Eles tiveram que alugar um salão lá na Rua Azusa, e ali Deus operou um grande avivamento naquela igreja, Missão de Fé Apostólica, na Rua Azusa, e de 1906 a 1909, muitas e muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, muita manifestação do poder de Deus, dos dons espirituais naquela igreja, no meio daquele povo, e o William Seymour liderou ali um grande avivamento naquele lugar. Então a Rua Azusa funcionou como uma espécie de centro irradiador do movimento pentecostal para todas as partes dos Estados Unidos e do mundo, e se espalhou por toda a América. E nós, pentecostais brasileiros, somos frutos também desse movimento pentecostal que surgiu nos Estados Unidos. Então nós vemos que Deus operou grandes avivamentos ao longo da história, em vários lugares, e esse movimento pentecostal moderno não aconteceu somente nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Índia, aconteceu na própria Coreia do Norte, em Pyongyang. Também Deus operou um grande avivamento ali em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, na Índia, aqui no Chile, em Valparaíso, aqui na América do Sul. O poder pentecostal chegou aqui no Chile antes de chegar no Brasil. Então, em várias partes do mundo, Deus começou a operar, e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, falavam línguas estranhas, havia manifestação do poder de Deus. Agora, o clima de manifestação do poder de Deus no meio da igreja era esse clima de oração, de arrependimento de pecados, de sede de Deus, de busca da presença de Deus, de busca de santificação, de levar uma vida consagrada, de levar uma vida piedosa. Então é esse o ambiente do verdadeiro movimento pentecostal. E o tópico 3 da nossa lição diz que os avivamentos, eles impactaram a história, eles impactaram a sociedade. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos,
mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais dos Estados Unidos, que foi todo um movimento de união, porque naquela época, quando surge o movimento pentecostal nos Estados Unidos, os Estados Unidos estava muito polarizado, com problemas de racismo assim muito graves entre negros e brancos, e inclusive esse racismo estava dentro das próprias comunidades cristãos brancos e cristãos negros não se entendiam, e esse racismo estava acontecendo até mesmo no seio de igrejas históricas, e foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Então, o movimento pentecostal, os dons espirituais, o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre crentes afrodescendentes, sobre crentes brancos, enfim, sobre pessoas de todas as raças, cumprindo-se o que está dito lá em Joel, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, vossos jovens terão sonhos, até os servos e as servas, enfim. O poder de Deus, o avivamento é para todas as pessoas, de todas as classes sociais. Então, o avivamento, ele une as pessoas, ele não segrega, ele não separa, mas une as pessoas. Então, isso teve um impacto muito grande na diminuição do racismo nos Estados Unidos, porque as comunidades pentecostais, as igrejas pentecostais eram igrejas marcadas pela convivência pacífica, harmoniosa de pessoas negras e pessoas brancas. Então, só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie, remove o racismo. E nós louvamos a Deus por isso. Agora, antes de encerrar esta lição, é importante também que a gente pontue e coloque que ao observarmos os movimentos restauracionistas, os movimentos de avivamento ao longo da história da igreja, a gente tem percebido que muitos movimentos, eles nascem, crescem rapidamente, atingem um certo patamar, atingem um certo platô e dura algum tempo, e depois eles começam a declinar. O movimento de avivamento começa a ser vítima do seu próprio crescimento e aí começa a declinar. Vários movimentos de avivamento na história, o próprio avivamento da Rua Azusa, que começou em 1906, foi até 1909, e depois de 1909 começou a entrar em declínio. Agora, isso nunca é culpa de Deus. É culpa do ser humano, é culpa das pessoas, é culpa das igrejas. Quando o secularismo, o hedonismo, a vaidade, o institucionalismo excessivo, quando a formalidade toma de conta, aí tira aquele ambiente agradável e receptivo à ação do Espírito Santo da igreja. Então, nosso comentarista aqui ele coloca no tópico 3.2 que também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Mas ele diz aqui que o mesmo Deus de John Wesley, o mesmo Deus de Charles Finney, o mesmo Deus de William Seymour é o mesmo Deus de hoje, é o nosso Deus, é o mesmo Deus que opera hoje, do mesmo Deus que da mesma forma que Deus operava no passado, Ele também pode operar no presente. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer igreja, qualquer povo, qualquer comunidade cristã verdadeira que se puser a buscar ao Senhor, a se santificar, a buscar a presença de Deus, a orar, a se arrepender dos seus pecados, a se converter dos seus maus caminhos e buscar a Deus, vai experimentar o poder de Deus, vai experimentar a graça de Deus, vai experimentar o avivamento do Espírito Santo. Que Deus abençoe a você e a todos nós
No próximo domingo estaremos nas nossas salas de aulas, na escola dominical da nossa igreja, estudando a palavra de Deus. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da escola dominical na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.